Para o público em geral dos anos de 1800 e início de 1900, circos itinerantes, espetáculos paralelos e extravagâncias do Velho Oeste, que apresentavam uma grande variedade de performances ousadas, animais exóticos e distrações de ginástica, proporcionavam horas de distração e diversão familiar para todos aqueles que os frequentavam. Com uma taxa de entrada mínima e sua capacidade de viajar para locais diferentes, em vez de depender da localização, eles provavelmente eram uma distração bem-vinda para muitos moradores das cidades que nunca tinham visto trajes tão dinâmicos, criaturas e personagens peculiares e, claro, palhaços. Os apresentadores destes carnavais convidavam as pessoas a se aproximarem gritando "Vamos, vamos!" e acenando para muitos observadores desconfiados com a oferta de receber algum grande prêmio ou testemunhar uma apresentação única na vida, mas principalmente para se desfazerem do dinheiro arduamente ganho. Claro, sendo a natureza do homem decaída como é, tais circos tendiam a apresentar todos os tipos de atos coloridos, incomuns e estranhos, eventualmente escorregando para mais do que apenas o misterioso, mas cada vez mais para o estranho e totalmente bizarro. Show de horrores. Duelo perdido aos licantropos. Episódio 1. Evolução como diversão. Havia um lado obscuro em muitos desses mais proeminentes shows itinerantes e nos populares espetáculos secundários da época, infelizmente chamados erroneamente de shows de horrores. Eles apresentavam uma grande variedade de pessoas que, em sua maioria, eram infelizes vítimas de condições médicas que eram em grande parte intratáveis pelos especialistas da época e desconhecidas pelo leigo médio. Essas pessoas eram bastante suscetíveis à exploração por aqueles que conheciam a sua vulnerabilidade, mas proporcionavam uma comunidade, cuidados e dinheiro a todo um contingente de pessoas que, de outras formas, seriam largamente excluídas da sociedade dominante. Na verdade, os artistas secundários muitas vezes criavam grandes laços de amizade entre si. Alguns até casaram e tiveram filhos, o que poderia não ter acontecido caso nunca tivessem tido a oportunidade de ingressar num ambiente social mais acolhedor. E apesar disso, além da óbvia humilhação contínua de ter uma anormalidade física, não apenas exibida e destacada ao público, tanto em material impresso como ao ar livre, havia um enfoque ainda mais insidioso que era frequentemente enfatizado sobre esses chamados espetáculos secundários. A afirmação comum de que eles eram iguais aos animais. Muitos artistas secundários tinham o que era conhecido como cartão de apresentação, essencialmente, uma fotografia ou ilustração deles com uma breve descrição de sua aparência e, supostamente, sua formação pessoal, que era algo fictício na maioria dos casos. Isso proporcionou uma maneira de ganhar alguns centavos extras e atrair multidões cada vez maiores por meio da publicidade barata. Examinarei apenas alguns deles, revelando a natureza muitas vezes desumanizadora dos nomes dados a eles e das criaturas comuns às quais foram comparados. O homem-lagosta, a mulher com cara de mula, a mulher-aranha, Salto, o garoto-sapo, a garota-camelo, o menino-lobo ou o homem-lobo. É claro, isso tudo além das mais conhecidas mulheres barbudas, dos gigantes, dos anões, etc.
Mas as representações mais negativamente influentes de todas foram aquelas usadas para tentar demonstrar a ligação entre todas estas pessoas e os nossos supostos antepassados animais, em vez da compreensão bíblica de que fomos todos especialmente criados à imagem de Deus. Através da representação de muitas dessas pessoas como macacos e especificamente como elos perdidos evolutivos. Deve-se notar que a promoção dos chamados povos símios, dos híbridos humanos símios e dos chamados elos perdidos já estava ganhando popularidade entre os mais liberais e os ateístas da intelectualidade ocidental. Décadas antes de Charles Darwin publicar A Origem das Espécies, em 1859, que tratava quase exclusivamente dos chamados animais inferiores, sem falar de seu tratado sobre a suposta evolução humana, lançado em 1871, intitulado A Descendência do Homem. A lenda urbana, frequentemente promovida hoje, de que Darwin descobriu a história da evolução enquanto viajava ao redor do mundo por causa dos fatos científicos que observou, é uma tolice histórica. Essas ideias naturalistas já vinham circulando pela comunidade científica há algum tempo. Além disso, o avô de Charles, Erasmus Darwin, escreveu um tratado completo sobre evolução chamado Zoonomia, em 1794. Ela continha a maior parte dos elementos essenciais ensinados pelos modernos evolucionistas atuais, embora de uma forma mais primitiva. Darwin popularizou um específico mecanismo, a seleção natural, que poderia supostamente justificar o conceito de que diferentes tipos de criaturas poderiam ter se modificado através de indeterminados números de pequenas alterações para produzir tipos de criaturas inteiramente diferentes, com formas e funções inteiramente novas, com características herdadas de seus ancestrais. Claro, essa ideia tem se mostrado completamente falsa. A seleção natural apenas seleciona informação genética já existente. Não dá origem a uma variação nunca vista antes. Na verdade, os criacionistas abraçam a seleção natural como parte do modelo de criação, pois ela é responsável pela enorme variação que vemos nos vários tipos de criaturas que Deus criou. Mas os evolucionistas acreditam que ela pode realizar um trabalho impossível de gerar uma nova variação. Mas isso já foi provado como falso. Daí a popularização da atual teoria neodarwiniana, que tenta incluir a mutação genética como sendo essencialmente um soletrar de erros cometidos no DNA como um mecanismo criativo para novas informações genéticas sobre as quais a seleção natural então opera. E embora muitos evolucionistas modernos ainda afirmem que este soco combinado foi a forma como a biodiversidade da vida evoluiu na Terra, isto também nunca foi observado, o que significa que é uma posição de fé e não algo puramente científico. Deve-se notar que a seleção natural é tão equiparada ao conceito de evolução biológica que eles são frequentemente usados de forma intercambiável, tanto em referências de nível popular como até mesmo na literatura científica. Mantenha isso em mente à medida que exploramos mais, mas por enquanto, voltemos para nosso histórico passeio pelos carnavais. A popularização destas ideias evolucionistas entre as pessoas comuns nos anos de 1800, pessoas que geralmente frequentavam a igreja e certamente não estavam envolvidas no estudo de qualquer tipo de suposta implicações científicas evolutivas para a vida e para os homens, muitas vezes acontecia por meios mundanos, como circos e carnavais, que cresciam em popularidade em todos os lugares. Provavelmente, o circo mais famoso de todos foi o Barnum Bailey, eventualmente considerado o maior espetáculo do planeta. Barnum apresentou indivíduos doentes, deformados e diminutos em exposições durante anos em diferentes locais. Na verdade, Barnum descreveu o homem selvagem das pradarias como um macaco homem deformado, mas talentoso Harvey Leach, já na década de 1840. O material promocional da aparição de Leach em 1846 no Egyptian Hall de Londres perguntava: é um animal? É humano? Ou será a ligação há muito procurada entre o homem e o orangotango, que os naturalistas decidiram durante anos que existe, mas que até agora não foi descoberta?
E esta data confirma ainda mais que as histórias evolutivas foram promovidas durante décadas antes do lançamento do livro inicial de Darwin. No entanto, apenas alguns meses depois de Charles Darwin ter publicado seu altamente influente Origem das Espécies, em 1859, Barnum publicou cartazes retratando outro homem macaco, descrito de forma semelhante como parecendo algo humano, mas com a anatomia de um orangotango, que foi declarado ser nada menos do que o elo perdido. Para aumentar a percepção do público quanto à validade de suas afirmações, o circo anunciou que a criatura selvagem era um homem macaco que foi capturado enquanto se balançava nas árvores numa selva africana. Ele foi examinado pelos cientistas e identificado como um elo de ligação entre o nativo africano selvagem e a criação bruta. Muitos dos anúncios usavam o título humilhante e inespecífico. O que é isso? Visando atingir o auge da curiosidade pública em geral, ao mesmo tempo em que avançava a noção de que havia supostas evidências científicas para a história da evolução humana, que se poderia observar bem diante de seus próprios olhos. Promovido como Zip, o cabeça de alfinete, ou Zip, o que é isso? Seu nome verdadeiro era William Henry Johnson. Zip era filho dos ex-escravos William e Mahalia Johnson e tinha 6 irmãos. Longe de ter nascido nas selvas da África, ele era, na verdade, um afro-americano, nascido na zona rural de Liberty Corners, Nova Jersey, e longe de ser qualquer tipo de macaco híbrido humano, ele provavelmente foi vítima de um distúrbio cerebral conhecido como microcefalismo, muitas vezes chamado naquela época de doença da cabeça de alfinete ou cabeça de cone, e ele também tinha uma forma de nanismo. Barnum encorajou Zip a vestir uma tanga e a se apoiar em uma bengala para enfatizar o bipedalismo que ainda não havia se desenvolvido nele, ou a vestir sua roupa mais famosa, uma fantasia de macaco peludo, e a grunhir e gritar como um animal, tudo para realçar o ângulo do elo perdido. A natureza simplória e dócil de Johnson o fez seguir alegremente a farsa ao longo de sua vida, tanto que, de acordo com um artigo do New York Times de 26 de abril de 1926, relatando a sua morte, ele, na verdade, se ofereceu como evidência científica do elo perdido durante o famoso chamado julgamento do homem macaco de Scopes. Quando Zip faleceu de pneumonia aos 81 anos, ele já havia sido usado para convencer milhões de pessoas de que ele era, na verdade, um verdadeiro homem macaco, um elo perdido que confirmava a história da evolução como um fato e a história bíblica da criação da humanidade como sendo falsa. Aparentemente, Zip sabia que isso não era verdade, pois antes de morrer, sua irmã testemunhou que ele disse: "Bem, nós os enganamos por muito tempo."